Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lene, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar como foi meu terceiro semestre da faculdade de nutrição. Vamos lá? Se você ainda não conferiu o do primeiro semestre e do segundo semestre, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você conferir como foi tanto o primeiro quanto o segundo semestre. As matérias que eu tive foram nutrição humana aplicada, gastronomia e técnica dietética, administração do serviço de alimentação, bromatologia e nutrição, ética e conduta profissional, higiene dos alimentos, imunologia aplicada à nutrição e patologia. Eu também tive projeto, mas projeto eu tenho todo semestre, como eu falo desde o primeiro vídeo. Nutrição humana aplicada. Bom, nessa matéria a gente vê sobre os macronutrientes e sobre os micronutrientes, como os carboidratos, proteínas e lipídios, os minerais e as vitaminas. E a gente também viu o quanto a gente necessita ingerir durante um dia sobre tanto esse macro quanto esse micronutriente. Gastronomia e técnica dietética. Bom, essa matéria era dividida entre tanto aulas práticas quanto aulas teóricas. E na aula era basicamente, a gente aprendia sobre os tipos de molho, os tipos de carne, e nisso a gente desenvolveu algumas práticas sobre determinada teoria que a gente estava vendo no dia. Então eu vou deixar umas fotinhas aqui do lado para vocês verem como que funciona. Mas era bem tranquilo em si, e geralmente aí dependia, a gente tinha aula teórica umas 2 semanas e às vezes depois vinha prática. Ou no final a gente juntou 3 aulas práticas dos 3 últimos conteúdos que a gente teve na teoria. A próxima matéria que eu vou falar é administração do serviço de alimentação, ou se você quiser abreviar como ASA. A gente abreviava assim na minha faculdade. Bom, nessa matéria a gente viu sobre as teorias da administração de Fayol, Elton Mayo e outros. A gente também via como cada área era dividida em uma UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, e ela é meio que bem antes da matéria de gestão de UAN que a gente vai ter semestre que vem. E a gente também via algumas coisas tipo, uma câmara fria precisa ter isso ou aquilo e mais alguma coisa. A gente dividia tipo essas áreas pra gente saber também o que cada uma precisava. Tipo, área de apoio, área de serviço. Então, a gente via esses tipos. E no final da matéria, a gente começou a ver também os cálculos para já anteceder para o semestre que vem. Mas esses eu não vou explicar muito, aprofundar, porque eu vou ver melhor no semestre que vem. Aí eu posso dar mais certeza como funciona para vocês no próximo vídeo, quando eu fizer. E agora eu vou falar sobre bromatologia e nutrição. E bromatologia me lembrou muito bioquímica. Só que é uma bioquímica mais aprofundada, sabe? Mas não é tão difícil, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil, porque é muito nome. Tipo, a gente viu sobre reação de Maillard, caramelização, liofilização, um montão de nome que você precisa decorar pra entender o conceito fácil. E às vezes você acaba confundindo um conceito com o outro, porque é muito conceito junto e acaba confundindo. Mas é bem tranquilo até. E se você pega um bom domínio da bioquímica do que você teve, você consegue já se basear e fazer rapidinho. E no próximo semestre, no quarto, a gente vai ter meio que as aulas práticas sobre essa matéria. Ética e conduta profissional. Em ética e conduta profissional, a gente vê o que um nutricionista pode e não pode fazer, desde a sua vida profissional até nas redes sociais, como por exemplo, postar antes e depois no seu perfil do Instagram, mesmo que a pessoa, o paciente que ela esteja atendendo, tenha permitido, mas não pode de jeito nenhum. E a gente também via sobre o código de conduta do nutricionista. Higiene dos alimentos. Bom, nessa matéria a gente via sobre microbiologia, uma parte do que a gente teve semestre passado, mesmo que foi o professor dar uma revisada pra gente. A gente viu sobre os micro-organismos, sobre os parasitas. A gente também viu, usou muito a CVS 5 de 2013, porque a gente tinha umas aulas que a gente tinha que aplicar ela na atividade para poder responder. A gente viu sobre as pragas urbanas. Era basicamente um pouco da vigilância sanitária antes da gente entrar na vigilância sanitária, que vai ser agora no quarto semestre. E era bem tranquila. Imunologia aplicada à nutrição. Bom, nessa matéria a gente teve de modo EAD, mas a gente viu sobre os anticorpos, sobre vacinação,
sobre os tipos de IgA, IgB, a gente tinha sobre os tipos de soro, sobre o leite materno, sobre inflamação também, a gente viu um pouco. Mas era bem tranquila, mesmo sendo EAD, tinha os vídeos que dava pra seguir bastante. Agora a última matéria, patologia. Bom, nessa matéria a gente vê sobre os estudos da doença. Desde uma parte de biologia celular tecidual com necrose e apoptose que a gente teve, até os estudos realmente das doenças. A gente também viu sobre inflamação, sobre doença de Crohn, sobre os cânceres. A gente viu sobre diversas doenças. E se você acaba pegando um pouco fácil biologia, você pega um pouco fácil patologia. E já adianto, é muito bem. Pra você decorar ou entender. Porque no meu caso, a minha professora, ela colocava muito caso clínico pra gente fazer. Na prova e em atividade também. Então, você tinha que pegar muita coisa detalhada pra conseguir, tipo, entender o que tá sendo pedido. Mas, com o tempo, você acaba acostumando com a matéria e pega e consegue desencadear bem. E é sempre bom já ir adiantando o resumo de patologia antes de você chegar na prova, que aí você já tem meio que uma noção. Ah, e mais uma coisa, em patologia a gente teve aula prática também nos microscópios, o mesmo de biologia, só que diferentes lâminas. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. E foi isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!